Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui nesse momento trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações, para a nossa vida, uma palavra muito importante. E vocês abram a Bíblia de vocês no Salmo 18, onde eu vou ler, glória a Deus, somente 4 versículos. Salmo 18, versículo 24, louvado seja Deus, ao versículo 27. Diz assim: pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno. Com um homem sincero te mostrarás sincero. Com puro te mostrarás puro. Mas com perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os olhos altivos. Louvado seja Deus. Eu quero trazer neste momento uma palavra muito maravilhosa que o Senhor falou ao meu coração, cujo título da mensagem que o Senhor me dá é a reciprocidade do Senhor Deus para com as nossas práticas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Para explicar esse assunto, preste bem atenção, porque o Senhor vai falar muito ao seu coração. O Senhor, ele corresponde às nossas ações. Louvado seja Deus, ele observa as nossas ações. E embora o Senhor, nosso Deus, ele é imutável, ou seja, ele não muda. E a Bíblia diz que é por isso que nós, os vivos, não somos consumidos, é o que está em Malaquias 3, versículo 6, que na época o Senhor estava falando para o povo de Jacó, mas como a palavra de Deus ela tem relevância sobre todos os povos, da mesma forma continua para nós hoje, o Senhor é imutável, ou seja, ele não muda. Contudo, a maneira de agir do Senhor, como ele age para com nós humanos, chama-se multiforme, ou seja, em Efésios 3:10 fala da multiforme sabedoria e 1 Pedro 4, versículo 10 fala sobre a multiforme graça de Deus. Ou seja, não quer dizer que o Senhor tenha uma forma oscilante de lidar conosco, não é isto? Porque até então a Bíblia também diz em Hebreus 6, versículo 18, que é impossível que o Senhor minta, ele não mente. E isso faz parte da natureza dele imutável. Mas eu quero dizer que as formas as quais ele lida conosco, que vai além da compreensão humana, que a compreensão humana não raciocinaria no momento, a maneira, louvado seja Deus, então, ela é sim diversificada. Existem várias formas as quais o Senhor, ele lida conosco, ele trata conosco. E vamos pensar aqui, uma maneira que a compreensão humana não raciocinou. Vamos dar um exemplo aqui. Lá, quando diz a palavra do Senhor, a mulher adúltera, o Senhor Jesus Cristo e os algozes, que eram os apedrejadores daquela mulher, as leis e a jurisdição romana da época. Então, a Bíblia diz que chegaram até o Senhor e disseram, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que é para apedrejar. E agora o Senhor diz o quê? Essa história está no Evangelho de João, capítulo 8. E a Bíblia diz que ali é como se
estavam tentando o Senhor para o acusar, porque na racionalização humana, no raciocínio humano, só existia duas saídas. Ou seja, se o Senhor Jesus Cristo punisse aquela mulher, a jurisdição romana que estava acima dos judeus na época ia acusá-lo de assassinato. E se ele defendesse aquela mulher, então os escribas e fariseus e os judeus daquela época iriam dizer que ele estava infringindo a lei de Moisés. Então quer dizer, aos olhos humanos não tinha outra saída. Ou ele ia dizer sim, ou ele ia dizer não. Mas acontece que o Senhor, ele tem a sua multiforme maneira de agir. Ou seja, o Senhor, ele tem uma forma diversificada de agir ao nosso respeito, ao nosso favor, para estabelecer o seu juízo, sua justiça, seja para o que for. O Senhor, louvado seja Deus, ele tem a sua multiforme graça e a sua multiforme sabedoria. E naquele momento, o que é que o Senhor Jesus Cristo ele fez? Ele nem foi para uma tangente e nem para outra tangente. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele nem absolveu aquela mulher e nem a acusou. Mas ele, sendo o autor da vida, aleluia, ele sendo, louvado seja Deus, o Senhor dos senhores e aquele que nos criou, louvado seja Deus, ele age de uma forma espetacular. Louvado seja Deus, simplesmente ele resolve aquela situação muito calmamente. E ele diz uma frase: aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Então aquela frase, glória a Deus, aquela expressão do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, era uma forma a qual simplesmente ele estava devolvendo a consciência dos algozes que queriam apedrejar aquela mulher, que, embora estava escrito na lei, mas eles não estavam isentos de pecado e nem por isso mesmo eles não podiam exigir que eles praticassem a lei, porque eles mesmo transgrediam a lei. Então o Senhor, na sua multiforme sabedoria, ele, glória a Deus, a Bíblia está escrito assim, louvado seja Deus. Se eu digo a vocês o que a Bíblia está escrito em quê? De que o Senhor não nos retribui, ou seja, não nos trata à altura dos nossos pecados, isso é verdade, está escrito em Salmo 103, versículo 10 ao 14, o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, ou seja, a altura, porque senão nem existiria mais globo terra, essa é a realidade. Glória a Deus, se a palavra de Deus também diz que, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer e Ele endurece a quem quer e favorece a quem quer. Também está escrito, Romanos 9, do 14 ao 18. Então, Ele age como Ele quer. Portanto, entende-se o quê? Que o Senhor Deus, na sua reciprocidade, ou seja, na forma de, vamos dizer assim, de nos tratar à altura das nossas ações, vamos dizer assim, com nós seres humanos, as nossas práticas, ele tem a multiforme maneira de agir, ou seja, ele faz como quer, ele faz na hora que quer, ele faz do jeito que ele quer. Agora, não quer dizer que ele é injusto, louvado seja Deus. Não quer dizer que ele também é oscilante, mas quer dizer sim que ele, como o Senhor da vida, os pensamentos dele transcendem os nossos, e é por isso que ele diz na palavra dele que, glória a Deus, que ele diz, o que eu faço hoje vocês não entendem, vão entender depois.
Então, é por isso que o Senhor tem multiformes maneiras de agir. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a maneira qual todo Criador age para comigo ou para com você, ele não é injusto. O Senhor, ele é o justo juiz. E ele sabe agir da forma que quer, tanto para provar como para aprovar. Tanto para nos disciplinar, como para nos abençoar. Então o Senhor tem a maneira dele agir. E ao meu simples entendimento de ser humana, eu digo que a reciprocidade do Senhor para com nós humanos entende-se em 3 dimensões. E a primeira é que o Senhor é recíproco. Aleluia! De quê? De caráter para com caráter. É o que lemos aqui no Salmo 18. Louvado seja Deus, de caráter para caráter. O que é que diz aqui? Versículo 25, Salmo 18. Com o benigno, o Senhor se mostra benigno. Com o homem sincero, o Senhor se mostra sincero. E com o homem puro, o Senhor se mostra puro também. E com o homem perverso, iníquo, o Senhor se mostra indomável, que quer dizer inegociável, implacável. Então nós vemos aqui a reciprocidade do Senhor, exemplos da reciprocidade do Senhor acerca de caráter humano para caráter. Então o Senhor nos trata assim, também desta forma. A Bíblia diz, quando diz aqui, com o homem benigno, o homem bom, te mostrarás bom. A Bíblia também diz, Salmo 37, versículo 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E um exemplo de alguém que teve os passos confirmados pelo Senhor, mesmo diante das provações, do que sofreu, das calúnias, de prisão e de tudo mais, foi o filho de Jacó, o José, chamado José do Egito. Então, José, quando nós observamos a biografia desse servo de Deus, falando no livro de Gênesis, mostra que ele tinha uma integridade só pessoal. E por ele ser íntegro, por que ele era íntegro? Porque ele não era desonesto. Porque ele não se apoderou da mulher de seu senhor, ali de Potifar. Louvado seja Deus. Então, ele era íntegro. E o que é que aconteceu? Um dia ele foi justificado pelo Senhor. Ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi apontado, mas um dia ele foi justificado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos observar uma coisa. O Senhor, ele corresponde de acordo com o nosso caráter. Louvado seja Deus. Ele pode sim nos corresponder de acordo com o nosso caráter. Está aqui escrito. Louvado seja Deus. Então, José tinha integridade pessoal. Então, lá na frente o Senhor justificou ele. José, servo do Senhor, filho de Jacó, ele temia ao Senhor. Então, por isso mesmo que a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus era com ele quando ele foi preso. Deus era com ele na ajuda de administrar ali os presos e a carceragem. Deus era com ele, Deus era com ele, aleluia. Você sabe o que é Deus ser com a pessoa? Louvado seja Deus, é algo muito maravilhoso, é um privilégio. Louvado seja Deus. Então, José, ele tinha essas 2 características que a gente observa, integridade pessoal e ele temia o Senhor. E é tanto que ele foi justificado lá na frente, quando chegou o tempo do Senhor abençoar ele, exaltar ele, louvado seja Deus. O que é que disse Faraó em Gênesis 41, versículo 38 ao 39, diz assim, acharíamos porventura um homem como este, em que nele haja o Espírito de Deus? Ou seja, Faraó, que representa o que? O mundo, olhou para José e disse,
no meu reino? Acharíamos um homem como esse José, o qual ele tem o Espírito de Deus? Não tem outro homem aqui no Egito, não, é só ele mesmo. Aí Faraó disse assim, porque eu vejo, aleluia, que não há ninguém tão sábio, nem tão entendido, nem ajuizado, meu filho, como você é. Então, por isso mesmo, que a partir de hoje, todos obedecerão a tua palavra, somente eu serei maior do que você no trono, aleluia, somente eu serei maior do que você no trono. Ninguém levantará a mão, nem o pé, nem dirá uma palavra, nem fará nada sem o teu consentimento. E a Bíblia diz que aquele homem de prisioneiro, escravo e acusado e caluniado, aleluia, glória a Deus, invejado pelos seus irmãos e lançado no poço, e pobre, e sem nada, e totalmente obrigado a ser destituído da sua casa, se tornou governador, o vizir de todo o Egito. E o Senhor mudou o nome, o Senhor mudou as vestes, o Senhor deu a ele o que? Família, que era para ser a esposa dele. O Senhor deu filhos. Louvado seja Deus, e ainda deu a ele a oportunidade de rever os irmãos, se reconciliar com os irmãos, cuidar dos irmãos e cuidar do seu pai, Jacó, que ainda estava vivo, louvado seja Deus. Então nós vemos que se cumpriu na vida de José o que está escrito, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então isso nos faz olhar para nós mesmos, para refletirmos nossas ações. A nossa vida, como é o nosso caráter diante do Senhor? É íntegro ou é oscilante? É firme ou é oscilante? Como é que somos diante do Senhor? Porque aqui diz que ele corresponde segundo os nossos traços morais de caráter. Está escrito. Tem mais exemplo, louvado seja Deus. Quando a Bíblia diz que Caim matou Abel, seu irmão, o Senhor, antes dele fazer essa besteira, o Senhor falou com ele. Porque ele ficou irado e o Senhor disse a ele, por que você está assim irado? Por que descaiu o seu semblante? Se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. Agora, se você não faz o bem e deixa esse mal aí, que está dentro de você, ele dominar, então o pecado, meu filho, jaz à porta e você vai ser dominado pelo seu pecado. E a Bíblia diz que ele não deu ouvidos ao Senhor porque ele praticou o pecado e matou o irmão. E a Bíblia diz que quando o Senhor foi ter encontro com ele, como quem diz assim, cara a cara, vamos dizer assim, um encontro bem pessoal, a Bíblia diz que o Senhor disse, onde é que está Abel, seu irmão? E ele disse assim, eu por acaso sou guardião do meu irmão? Eu por acaso sei, achando que podia driblar, enganar o Criador. E a Bíblia diz que o Senhor disse, o que é que você fez? Você fez isso? Você matou seu irmão, pois agora maldito será você, até para você plantar, para você comer, a terra vai lhe negar o pão, vai acontecer isso, você vai ser fugitivo e errante. Em outras versões bíblicas diz assim, fugitivo e vagabundo será sobre a terra, e a Bíblia diz que a gente observa que é como se Caim, ele disse assim, mas será que a minha maldade é tão grande que não pode ser perdoada? É como se nele viesse pelo menos um remorso. Aí o Senhor disse assim, pois aquele que matar Caim será vingado. E ali o Senhor não matou Caim não, deixou que ele vivesse. A misericórdia de Deus. Então nós vemos que, como o Senhor diz aqui, ele retribui a cada um segundo a sua procedência. A sua maneira de ser, ele pode retribuir sim. Porque aqui diz que se é bom, o Senhor mostrará bondade. Ou seja, se você que me ouve, me vê, me escuta, decidiu largar o mal para viver verdadeiramente, glória a Deus, fazendo atos de bondade, ou seja, procurando corrigir a conduta, tenha certeza que ainda que ninguém acredite em você, mas Deus está lhe vendo. E a sua recompensa vem do Senhor. Louvado seja Deus, se de repente alguém me assiste, ou vai me assistir, ou vai me ouvir, e porventura de repente, louvado seja Deus, era impuro,
ou impura, e de repente veio para o Senhor e disse assim: não, eu não quero uma vida assim, eu quero viver honestamente. Eu quero agradar ao Senhor, eu quero glorificar o nome dele, pois eu lhe digo que ainda que ninguém acredite em você, mas o Senhor acredita e o galardão vem do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então o Senhor nos é recíproco de caráter, ou seja, os nossos traços morais. O Senhor pode corresponder de igual teor. Louvado seja Deus, porque está escrito aqui no Salmo 18. Então nós vemos que Caim foi mau, o Senhor foi implacável com ele. Louvado seja Deus. Abraão obedeceu ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que, louvado seja Deus, Davi, glória a Deus, quando agradava ao Senhor, o Senhor era com ele. Quando precisou punir Davi, o Senhor puniu. Então nós vemos que o Senhor, ele é recíproco conosco de caráter para caráter. Segundo, louvado seja Deus, a segunda dimensão de como se entende que o Senhor é recíproco para conosco. Ou seja, ele é recíproco conosco de atitudes para atitudes. Ou seja, de ações para ações. Por exemplo, se eu peço perdão ao Senhor, ele me perdoa. O que é que diz a Bíblia, Jeremias 33:3? Clama a mim, ele diz, e responder-te-ei. O que é que acontece se o povo do Senhor clamar ao Senhor em sinceridade e verdade? O que é que ele diz? 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, chamado de quê? Povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí ele diz, se humilhar é uma prática, orar é outra prática, me buscar é outra prática, e se converter também é outra prática. Aí ele diz, então, eu ouvirei dos céus, ou seja, prestarei atenção, irei considerar, louvado seja Deus, e ele diz, perdoarei os pecados e sararei a terra. E abençoarei e sararei a terra, louvado seja Deus. Então, observamos que o Senhor também é recíproco conosco de atitudes para atitudes. Vemos muitos exemplos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Manassés foi terrível em quase sua vida inteira. Aí chegou o tempo do Senhor ser bem implacável com ele. Mas a Bíblia diz que quando ele se arrependeu sinceramente dos seus erros, dos seus pecados, o Senhor perdoou ele. Então nós vemos que o Senhor trata conosco de traços morais, ou seja, de caráter para caráter, de atitudes para com atitudes. Aí o que mais? Como o Senhor nos trata? Vamos ver aqui, louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele diz assim, louvado seja Deus, Mateus 7, glória ao nome do Senhor. Versículo 7, olha o que diz aqui. Ele diz, peça e dá-se-vos-á. Aí ele diz, busque e encontrará. Ele diz, bata e abrir-se-vos-á. Aí ele diz, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. É o que diz o Senhor, louvado seja Deus. Então, aqui são formas de nós agirmos, atitudes, e que elas são correspondidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém pode perguntar, e se nossas atitudes foram más? Aí é como está no Salmo 18. O Senhor, ele é mais implacável ainda, mas, contudo, ainda dá oportunidade para que nós venhamos a nos arrepender e chegarmos a ele. Então, mais, louvado seja Deus, o Senhor é recíproco conosco nas nossas atitudes. João 6,37 diz assim, aquele que vem até ele diz, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, isso já é, louvado seja Deus, uma manifestação da multiforme graça de Deus,
que tanto o Senhor dá dons ao seu povo, usa o seu povo que faz parte da multiforme graça de Deus, como também aqui é um traço dela, que é o perdão do Senhor, a aceitação dele, seja lá quem for que se arrependa de humanos. Louvado seja Deus. Então ele diz, todo aquele que vir até mim, de maneira nenhuma eu vou lançar ele fora. Aí a pessoa diz, mas eu fiz tanta coisa, fiz coisa terrível. E o Senhor diz o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então achareis descanso para as vossas almas. Louvado seja Deus. Então ele diz, se vier até mim, eu não vou lançar fora. Eu vou ouvir, eu vou observar, eu vou aceitar. Eu vou te receber. Louvado seja Deus, não vou te deixar sem resposta. Glória a Deus, o Senhor, ele é recíproco conosco em atitudes. Mas, quer mais exemplo? Vamos ver aqui mais um. Quando o Senhor diz assim, louvado seja Deus. Ele diz aqui em Isaías capítulo 1, o que é que ele diz? Lavai-vos, isso é o quê? É uma atitude. Purificai-vos, isso é o quê? É uma atitude de quê? De conversão. Aí ele diz, tirai a maldade de vossos atos, isso é o quê? É uma atitude. Aí ele diz, cessai de fazer o mal, isso também é uma atitude. Aí ele diz, aprendei a fazer o bem, isso é uma atitude. Praticai o que é reto, outra atitude. Ajudai o oprimido, é mais uma. Fazei justiça ao órfão, mais uma. Tratai da causa das viúvas, é mais uma. Aí ele diz, então, se vocês fizerem assim, então vinde até mim, argui-me. Ou seja, a palavra argui-me, ela tem um significado tão vasto, igual à palavra sujeitai-vos. A palavra argui-me é como se o Senhor dissesse, então, se vocês corrigirem a conduta de vocês e fizerem conforme a minha vontade, então vocês podem vir até mim. E apresentem suas dores, suas queixas, seus problemas, suas dificuldades, suas angústias, suas reclamações, murmurações, suas demandas, seja lá o que for, ele diz, aí sim, eu vou ouvir, e os vossos pecados, ainda que sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca lã. Porque se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, comereis o melhor dessa terra. Mas se forem rebeldes e recusar, então serei devorado à espada, porque a boca do Senhor vos disse. Então aqui nós vemos exemplo de atitudes, e nós vemos exemplo de quê? Do Senhor dizer como ele vai ser recíproco. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos analisar o nosso caráter? Vamos analisar as nossas atitudes. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a terceira dimensão que eu entendo da reciprocidade, da graça de Deus, do Senhor para conosco, é que o Senhor nos retribuirá segundo o teor das nossas obras. E que isso repercutirá aqui, como também pós-vida, aqui da terra, pós-vida, ou seja, no seu juízo final. Então o Senhor nos retribuirá segundo as nossas vidas. Aí é o apurado do teor da vida inteira. O Senhor vai retribuir. Louvado seja Deus. Então, o que diz aqui, Romanos, glória a Deus, capítulo 2. Louvado seja Deus, Romanos, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 11. Olha o que diz aqui. Glória a Deus. O 3. Quando o Senhor começa a dizer assim através do seu servo, o apóstolo Paulo. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou seja, o Senhor já começa dizendo, e se você julga alguém que faz? Só porque você não faz o delito dele, mas você acha que vai escapar do juízo de Deus? Porque você também tem delito. O Senhor está dizendo aqui.
Aí ele diz, ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, da paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, bom, eu estou te apresentando a minha benignidade, a minha bondade, a minha paciência, a minha longanimidade. Há muitos anos espero para você vir à minha presença, há muitos anos. Eu estou chamando você e você ignora a minha benignidade, essa que justamente vai te levar ao arrependimento e você nega. O Senhor está dizendo. Aí ele diz, versículo 5, mas, segundo a dureza do teu coração impertinente, ou seja, do teu coração que não se deixa abrir, que não quer saber, entesouras a ira de Deus para ti mesmo no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que é este versículo aqui? Muito profundo e ao mesmo tempo muito simples. O Senhor está dizendo assim, se eu mostro a minha benignidade a você, o meu amor, faço por onde abençoar sua vida, poupo sua vida, você está aí vivo, viva, seja lá quem for, e continua na sua dureza de coração, querendo andar segundo a sua vontade, querendo recusar e continuando e recusando o chamado de Deus, não querendo atender à vontade expressa do Criador. E muitos até dizendo que não há Deus e que não existe Deus, o Senhor está dizendo, você somente está entesourando, ou seja, está acumulando tesouro. Mas não é tesouro de riqueza que vai alegrar, não, é tesouro da ira de Deus. Ele está dizendo, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É isso que ele está dizendo. E o juízo de Deus, ele executa tanto aqui na terra, como está executando um pouco, como vai executar ainda. Em que período? No período da grande tribulação, e o juízo final dele, o qual não vai ter coitado, nem perdoe, nem promotor de justiça, nem réplica, nem tréplica, e nem apelo, e nem nada disso aí não vai ter. Aqueles que forem para o juízo final só vão ouvir. Porque, aleluia, porque foram salvos ou porque estarão no inferno, no lago de fogo. Então é para ouvir a sentença. Não é para apelar, vai ser para ouvir. Então aqui diz mais o Senhor, versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ou seja, o Senhor sabe recompensar cada um de nós segundo as nossas obras, sejam elas expostas, sejam elas ocultas, sejam elas externas e internas sendo uma coisa, externa outra e vice-versa. É o Criador que sabe discernir muito bem tudo isso aí de nós. Aí aqui diz, o qual o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. Aí diz, versículo 7, a saber, vida eterna aos que com perseverança faz o quê? O bem. Procuram glória, honra e incorrupção. Uma vez eu ouvi uma frase alguém dizer, quer dizer que vai para o céu se fizer o bem? Bom, aqui está dizendo que a vida eterna só vai ter se perseverar em fazer o bem. É o que está escrito aqui. E que diz mais, e que além de fazer o bem, procura o quê? Louvado seja Deus, a glória de Deus, procura ser uma pessoa honrada e procura a incorrupção. É o que está dizendo aqui, Romanos 2, versículo 7. Louvado seja Deus. Aí aqui diz mais, versículo 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos. Que é contencioso? Murmurador contra o Senhor, questionador, questionadora. Vamos dizer assim, com aquele casuísmo, não compreende, não aceita o trabalhar do Senhor, desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Aí a pessoa diz, eu faço da vida o que quero. Muito bem. Tudo de galardão ou de bênção que achar que vai ter, é aqui. Como diz, mas quando partir pós-vida, vai ser a história do rico e do Lázaro.
Um foi consolado e o outro atormentado. Então o Senhor está dizendo indignação e ira. É Ele que está dizendo. Aos que são contenciosos, ou seja, os que são cheios de contenda, de rebelião contra o próprio Deus, desobedientes à verdade e obedientes, mas obedientes que nem precisa ninguém falar. Ao quê? A iniquidade. Nem precisa dizer, obedece à iniquidade, porque já está dentro, como de precipitado, com cabeça e tudo, e alma e tudo, toda. Aí o Senhor diz mais, versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente ao judeu, ao grego. Ou seja, o Senhor está dizendo tribulação e angústia para toda a alma humana que faz o mal. Pode ser judeu, pode ser de Israel, pode ser grego, pode ser brasileiro, pode ser de qualquer lugar do mundo, do planeta, porque ele criou todos nós. Aí ele está dizendo aqui a sentença dele, a retribuição dele segundo as nossas obras, o apurado. É assim, da nossa vida inteira. Aí aqui, o Senhor diz mais, versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Então o Senhor está dizendo o quê? Aquele que procura fazer o bem, então vai ter o quê? Vai ser honrado por mim, vai ser abençoado por mim, exaltado por mim e terá paz. Porque se empenha em fazer o bem. Pode ser de qualquer raça, de qualquer nação, qualquer povo, porque todos nós somos feitura do Senhor e criados para as boas obras. O Senhor está chamando a toda a terra. Louvado seja Deus para vir até Ele, para fazermos o bem. Não é o bem que achamos que é bem, é o bem que o Senhor quer que faça. Louvado seja Deus que está na palavra dEle. E Ele nos dá a descrição do bem que Ele quer que venhamos a fazer. E daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui. Aí aqui diz versículo 11, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ou seja, Ele dá oportunidade a todos, Ele pune a todos, a chuva é para todos, para justo, para injusto, para pobre, para rico. Ou seja, a sentença do Senhor, as bênçãos dele é disponível para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, nós é que fazemos acepção das nossas atitudes, do que queremos, do que não queremos. E o Senhor não obriga a ninguém a seguir a Ele. Porém, a pessoa vai receber segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por exemplo, louvado seja Deus, obras que eu faça na terra e que agradem ao Senhor. Que exemplo posso ter? Vamos dar aqui um exemplo. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui Tessalonicenses. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe essa live com quem precisar. Se inscreva no meu canal, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Então, vamos ver aqui algumas coisas que são da vontade do Senhor. Ele diz aqui, 1 Tessalonicenses 4. Glória a Deus. Ele diz assim, usando o seu servo Paulo para a igreja de Tessalônica, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós hoje. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, convém, então, assim andai, para que continueis a progredir, a crescer cada vez mais. Então, para começar, o Senhor está nos dizendo, se você quer ser retribuído com bênçãos, com vitórias, glória a Deus, e agradar a mim, então, observe o que eu falo, que é a maneira certa e que convém a quem teme a mim e que me agrada e que convém para que vocês andem. É isso que ele está dizendo. E que progridam cada vez mais, ou seja, que cresçam. Aí ele diz, versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, e esta é a vontade de Deus.
Primeiro, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então o Senhor está dizendo, e esta é a minha vontade. Aí ele diz, em primeiro lugar, a vossa santificação. Se abstém, ou seja, se aparte, se isole, não queira, não aceite, não dê evasão à prostituição. E aqui vai muito mais do que pecar com o corpo, porque a Bíblia diz que o que peca com o corpo violenta sua própria alma. Mas aqui está, e santificação também é mais do que cobrir o corpo, vai além. A palavra santificação do grego, hagios, quer dizer separado para Deus. E aquele que é separado para Deus, ele cumpre duas tarefas, como diz em Tiago capítulo 1. Ou seja, ele vive o sentido da verdadeira religião, que é ajudar as pessoas, órfãos, viúvas, em suas necessidades, ajudar as pessoas e também andar o que? Incontaminado das coisas desse mundo, ou seja, não viver se contaminando, não viver prevaricando, não viver pecando, não viver se misturando, não viver sendo influenciado pelo mundo. É isso que o Senhor diz. Então, tudo isso e muito mais faz parte do que é santificação. Louvado seja Deus, se abster da prostituição. E o que é prostituição para o Senhor? É aquilo que é, vamos dizer o quê? É aquilo que é, vamos dizer, profanado, é aquilo que é, vamos dizer assim, adulterado. Louvado seja Deus. E isso vai além de corpo, de práticas com corpo, mas também da adoração. Se eu adoro ao Senhor, digo que adoro ao Senhor. E, ao mesmo tempo, eu me volto para ídolos, ou idolatro alguém em minha vida, ou alguma coisa que eu tenho, ponho acima do Senhor, então isso é uma forma espiritual do Senhor entender que está cometendo o quê? Prostituição, ou seja, está trocando ele por outra coisa. Então o Senhor está dizendo, a vontade dele é o quê? Que venhamos a nos santificar e que venhamos a nos abster da prostituição. E santificar consiste em corpo, alma e espírito, porque nós somos seres humanos tricotomistas constituídos de corpo, de alma e de espírito. Ou seja, Deus quer só o coração e o corpo. A Bíblia diz que não é templo e morada do Espírito Santo. Então deve estar o quê? De conformidade como convém a um servo, uma serva de Deus. Glória a Deus. Então essa é uma das coisas que faz parte da vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Aí ele diz, vamos ver outro exemplo aqui. Versículo 6. O Senhor diz, ninguém oprima ou engane ao seu próximo, seja em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então o Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, a vontade do Senhor o Senhor disse, quer ser retribuído de uma maneira viável, de uma maneira abençoada, o Senhor diz, a minha vontade é, não oprima e não engane a ninguém. Seja honesto nos seus negócios, seja honesto nos seus negócios, no procedimento, na sua vida, na sua maneira de ser, naquilo que pensa quando está sozinho em casa, quando está sozinha. Procure ser honesto, honesta. É o que nós precisamos ser. Louvado seja Deus. Aí versículo 7 diz assim, porque o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, em outras palavras, o Senhor diz, eu não vos chamei para, na linguagem bem simples e brasileira, não vos chamei para a podridão, mas eu vos chamei para a santificação. Louvado seja Deus. Aí, versículo 8, o Senhor diz assim, portanto, quem despreza estas coisas, não despreza o homem. Ou seja, não despreza ao apóstolo Paulo, não desprezaria ele que estava falando, nem a mim que estou dizendo, e aonde você ouvir. Mas sim está desprezando a Deus,
porque deu este entendimento e estas palavras pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 11, mais uma coisa. O Senhor diz: procure viver quietos e tratai dos vossos próprios negócios, em outras palavras, e tratai da vossa própria vida. Louvado seja Deus, como já tenho mandado, o Senhor dizendo, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Já pensou, louvado seja Deus, um cristão, como acontece tanto hoje em dia, é encontrado em falha e o mundo aponta e diz: o cristão, olha a crente, olha isso, olha aquilo. Em vez de fazer isso, e às vezes exorta e diz assim: não era para estar pecando não, fazendo isso não. E não é verdade? Então, o Senhor diz: esta é a minha vontade expressa, fora outras coisas que o Senhor constitui como vontade dele para nós. Então, para encerrar, aqui eu deixo o versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim. O Senhor diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o ser humano, o homem, semear, ele vai colher. O que semeia na carne, ceifará, ou seja, colherá corrupção. Mas o que semeia no espírito, ou seja, o que semeia, o que planta, seja traços de caráter, com os traços de caráter, seja com atitudes e seja com obras, o que planta segundo a vontade do Senhor, este, glória a Deus, colherá a vida eterna, terá as bênçãos do Senhor aqui e vai ter a vida eterna. Louvado seja Deus. Versículo 9. E não se cansemos, não se canse de fazer o bem, porque ao tempo do Senhor nós colheremos se não tivermos desfalecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a expressa vontade do Senhor. Ele está dizendo: não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não tivermos desfalecido, ou seja, o Senhor está dizendo: não se canse de fazer o bem. E o que é que nós temos feito de bem? O que é que você tem feito de bem? De que é bom e que sabe que agrada a Deus? O Senhor diz: continue fazendo. Porque no tempo dele, ele diz que vai recompensar se nós não tivermos desfalecido. Ou seja, no tempo do Senhor, ele diz: eu vou te recompensar, vou te abençoar. E continuar a fazer o bem, mesmo que eu não seja reconhecido ou reconhecida da maneira que eu gostaria, sim. Porque quem tem o poder de me abençoar e te abençoar é o próprio Deus. Então é a Ele que nós, louvado seja Deus, é a Ele que nós recorremos, é para Ele que nós praticamos algo de bom. A Bíblia diz: tudo que fizerdes em palavra, em ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. É isso que está escrito. Então, vamos praticar o bem. Vamos estar glorificando ao Senhor com o nosso caráter. Se eu faço algo de bom, pode ter certeza que a lei da semeadura, ela não falha. Se eu plantar pé de tomate, eu vou colher tomate. Ou seja, se eu plantar o bem, com certeza eu vou colher o bem do próprio Deus. Posso não colher dos humanos, mas do próprio Deus eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se eu plantar o mal, se eu plantar erva daninha, eu vou colher broquiária. Eu vou colher o quê? Vai ter inseto dentro, mosquito, cobra. Então, se eu plantar o que é mal, virá também o resultado da minha plantação em vida. Então, vamos optar pelo bem. Se eu quero ser uma pessoa abençoada, o Senhor também dá um segredo. Ele disse a Josué, capítulo 1, versículo 9, ele disse assim: tão somente se esforce, versículo 6 ao 9,
Aí disse: tenha o cuidado de meditar e ler a minha palavra, a palavra desta lei, de dia e de noite, e pratique, o Senhor dizendo a Josué. Porque se você assim fizer, você será bem-sucedido, bem-sucedida, por onde quer que você andar. Então, vamos observar, glória a Deus, a nossa conduta, caráter, está agradando a Deus? O que é que eu tenho recebido? Qual é o meu problema? Vamos observar. As minhas práticas estão agradando a Deus? Vamos observar, porque eu quero a bênção de Deus. Louvado seja Deus. A minha vida, como tem sido? Então, para terminar, louvado seja Deus. Salmo 18, não esqueça, ele diz: com um benigno, com um bom, o Senhor se mostrará bom. Ou seja, se você, nós fizermos boas atitudes, então receberemos o bem do Senhor. Se somos sinceras, o Senhor é sincero e sincera. Ou o Senhor é sincero para com o sincero e a sincera. Se eu for uma pessoa pura, deixar a malícia, o pecado de lado e ser puro, louvado seja Deus, e é o Senhor que capacita, o Senhor se mostra puro. E se eu sou terrível, e se eu sou igual, como diz o brasileiro, o diabo em figura de gente, aí diz aqui que o Senhor vai ser indomável. Ou seja, não vai ter acordo. Não vou ter perdão do Senhor, não vou ter bênção de Deus, não vou ter paz na minha vida, não vou ter alegria, é aflição, é doença, é castigo, é problema. Por quê? Porque eu estou sendo aliada à desobediência. E estou sendo um transgressor e transgressora da obediência. Então, muitas coisas na nossa vida começam por nós. Se eu faço o que é certo, diante de Deus, da mão dele, vou colher o que é certo. Deus os abençoe. Se inscrevam no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.